crianças, boa noite, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais um domingo, nós estamos juntos para adorar ao Senhor, não é mesmo? E para nós começarmos nessa noite, vamos abrir as nossas Bíblias num livro muito conhecido e muito grande da Bíblia, o livro de Salmos, isso mesmo, livro de Salmos. Nós vamos abrir lá no capítulo 100, vamos lá? Salmos, capítulo 100. Este é o maior livro da Bíblia, porque ele contém 150 capítulos. Sabiam disso? Pois é, hoje nós vamos ler o versículo 1 e 2 do capítulo 100 do livro de Salmos. Acharam aí? Leiam comigo aí na sua casa. E quem não souber, acompanhe, tá bom? Diz assim, ó. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Quem aí está alegre? Ah, eu também estou. Se nós estamos alegres, então nós estamos preparados para adorar ao Senhor, porque é isso que a Bíblia nos diz, que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Muito bem, como é bom estarmos diante do Senhor, não é mesmo? E para que a nossa alegria esteja completa em Jesus, nós temos um momento muito importante no nosso culto, um momento em que nós pensamos tudo aquilo que nós fizemos e que deixou o Senhor triste. Sim, nós pecamos, nós sabemos que muitas e muitas vezes a gente não faz coisas que agradam ao Senhor e por isso nós precisamos pedir perdão, pedir para que Jesus limpe o nosso coração, para que a gente possa estar 100% alegre na presença do Senhor. Vamos fazer isso agora? Aí onde você está, feche os seus olhos. Esse momento é um momento muito importante e nós devemos fazer com muita verdade diante do Senhor. Vamos lá, fechando os olhinhos? A tia vai orar e vocês repetem, tá bom? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais este domingo e por podermos adorar ao Senhor. Mas neste momento, nós lembramos das coisas que fizemos e que entristeceram ao Senhor. Nos perdoe, Jesus, e nos ajude a cada dia sermos mais parecidos com Jesus. Limpa o nosso coração e receba o nosso culto. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Como é bom estarmos na presença do Senhor e podermos adorar a Ele, não é verdade? E agora, nós vamos cantar. Nós vamos cantar. E essa é uma música porque nós lemos aqui que nós devemos celebrar a Deus com júbilo. O júbilo também é alegria, uma alegria muito grande. E essa música que nós vamos cantar, ela vai falar um pouquinho já sobre o que nós vamos conversar essa noite. E nós vamos, através da música, dizer para Jesus que com as nossas mãos nós queremos ajudar, nós queremos fazer algo para Deus. Vamos cantar então com muita alegria? Com as minhas mãos. E já já a gente volta para continuar o nosso culto a Deus. As mãos de Dorcas costuravam roupinhas para quem precisava. As mãos de Samuel, o sacerdote ajudava e o santuário limpavam. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Com as minhas mãos eu vou Jesus mostrar. Com as minhas mãos eu quero ajudar. As mãos de Davi cuidavam das ovelhas do seu pai lá no campo. As mãos da menina escrava ajudavam Naamã mesmo longe de casa. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Com
bom adorarmos ao Senhor, não é mesmo? E cantarmos a Ele, que essa música seja verdade também no nosso coração. E vocês já sabem que a cada domingo as crianças, vocês aí de casa, têm participado com a gente no culto. E a gente está muito feliz em ter a participação de vocês, e mais ainda o nosso Deus, não é mesmo? Então agora nós vamos orar com os nossos amigos, que escolheram pedidos de oração especiais para a gente estar pedindo a Deus nesse momento. Então, aí em casa, eu aqui, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos orar com os nossos amigos, pedindo a Deus que receba e ouça a nossa oração. Já já a gente retorna para continuar adorando a Deus e ouvir a mensagem do Senhor. Oi, gente, tudo bem? Então, eu vou fazer a oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, por essa manhã, por esse dia que a gente acordou com saúde, graça, felicidade. Muito obrigado pela nossa comida do dia a dia. Ajude as pessoas que precisam de você, que as pessoas te conheçam e se convertam. E que você ajude as pessoas que precisam de necessidades. Ajude todo mundo e que as pessoas tenham mais compaixão com os animais. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. E dando continuidade ao nosso culto, nós estamos numa série. E a série como que é? Isso mesmo, quero ser como o papai? A mamãe? Como meu amigo? Não, quero ser como Jesus, o nosso maior e melhor exemplo, não é mesmo? E qual é o versículo? Já sabem de cor? Efésios 5, versículo 1 e a primeira parte do versículo 2. Vamos lá, o que diz? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Muito bem, esse versículo nos mostra bem a respeito de quem nós devemos imitar. No momento de pedido de perdão, na oração, a tia fez um pedido e vocês fizeram aí comigo. Eu pedi para que o Senhor, para que Deus nos ajude a sermos cada dia parecidos com Jesus. E o que significa isso? Significa que nós podemos pedir para Deus essa capacidade e Deus nos dá sabedoria e nos ajuda realmente a sermos parecidos com Jesus. E Jesus errou? Nunca errou, não é mesmo? Então, o Senhor pode e nos ajuda a ser como Jesus. E nós estamos aprendendo como que é isso na prática. E hoje nós vamos para mais uma lição a respeito de ser como Jesus. E hoje nós vamos aprender sobre como ser, como o mestre fez. Vocês já brincaram daquela brincadeira do mestre mandou? Alguém dá uma ordem e a pessoa vai lá e faz, não é mesmo? Pois é, hoje nós vamos aprender com Jesus. O que é que Jesus tem para nos ensinar através de uma atitude? Só que diferente da brincadeira, Jesus, ele fez primeiro e depois deixou essa lição de que os seus amigos, os discípulos, deveriam imitá-lo. Quem aí ajuda a mamãe e o papai tem as suas tarefas em casa? Ah, isso é muito importante, não é mesmo? Todos que moram na mesma casa precisam fazer a sua parte. E dentro de casa nós temos algumas tarefas. A gente pode lavar a louça, lavar o banheiro, limpar a casa, guardar as nossas coisas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tem aí na sua casa alguma tarefa que você não gosta de fazer? Por exemplo, lavar panelas que estão cheias de gordura? Eu quase consigo ver vocês fazendo careta, sabia?
E lavar o banheiro, quando o banheiro tá bem sujo também e ó, cheirando mal. Vocês gostam? Não. Vocês fariam? Imagino que não, né? Pois é, mas alguém sempre faz, não é mesmo? Porque precisa fazer. E as tarefas por aí? Existem serviços que às vezes as pessoas acham que não é todo mundo que devia fazer. Você já imaginou uma pessoa muito importante, por exemplo, cuidando dos banheiros que tem nas praças ou em algum lugar que vai muita gente? Já imaginaram alguém muito importante? Pense em alguém famoso aí que você conhece. Alguém que você só vê na televisão. Já imaginou essa pessoa aí limpando um banheiro que muita gente usou? Ou ela cuidando do lixo das ruas, por exemplo? Pois é, existem tarefas que a gente acha que não é pra gente importante fazer, não é mesmo? Mas será que Jesus, ele era alguém importante? Jesus era alguém importante? Jesus era, não é? Ele era o filho de Deus, Jesus era rei. E será que Jesus nunca fez tarefas que não eram consideradas de um rei? É o que nós vamos ver hoje. Jesus, crianças, ele não somente falou o que nós devemos fazer. Como eu disse, diferente da brincadeira do mestre mandou, Jesus não foi alguém que ficou só dando ordens para os seus discípulos, falando o que eles deveriam fazer. Jesus também fez. Jesus agia para mostrar com os seus atos como eles deveriam fazer, como eles deveriam agir. E certa vez, Jesus mostrou aos seus discípulos, deu uma grande lição a respeito de ser humilde. Vocês sabem o que significa ser humilde? Eu vou deixar vocês aí pensarem um pouquinho. O que quer dizer ser humilde? Ou o que significa a palavra humildade? Pensaram aí? Já já eu volto para a gente entender o que significa a palavra. Vamos primeiro para a Bíblia. Vamos ver lá. Abram a Bíblia no Evangelho de João. Vamos ver a explicação de Jesus. João, capítulo 13. Deixa a sua Bíblia aberta aí e eu vou contar um pouquinho desse momento da vida de Jesus. Jesus estava com os seus discípulos. Já era noite. Eles já tinham terminado ali de jantar e foi um dia muito cansativo, como eram os dias de Jesus, não é? A gente já viu e acompanhou em outras mensagens aqui no culto o quanto Jesus caminhava ao longo do dia, estava com diversas pessoas o tempo todo em movimento, não é mesmo? E naquela noite não foi diferente. Durante todo o dia, ele e seus discípulos caminharam bastante, estavam bem cansados. Foi então que Jesus, logo após a janta, se movimentou mais uma vez. Ele foi até ali um outro canto, na casa onde eles estavam, pegou uma bacia, colocou água. Então, começou a chamar pelos discípulos, dizendo que ia lavar os seus pés. E foi isso que ele fez. Jesus, arregaçou as mangas, chamou os seus discípulos um a um e foi lavando os pés. Naquela época, crianças, o único sapato que tinha eram as sandálias, então era um sapato aberto, não é? Diferente de um tênis, o seu pé fica aí fechadinho, às vezes a gente pisa na lama, brinca na chuva e o pé tá lá, escondidinho. Mas no tempo de Jesus eram as sandálias. Imagina só, também não tinha asfalto, as ruas eram de terra. Como é que será que estavam os pés dos discípulos? Limpinhos? Bonitinhos? Não. Estavam muito sujos. Os pés, eles tinham andado o dia todo para lá e para cá.
eles estavam com os pés muito sujos. E Jesus, então, começa a lavar esses pés, um a um dos seus discípulos. Quantos são mesmo? Tio Rubens já falou aqui numa das mensagens. Quantos discípulos são? 12, muito bem. Os discípulos então se aproximavam de Jesus e Jesus lavava os pés dos seus discípulos. Um a um, Jesus foi fazendo isso. E quando ele terminava, ele pegava a toalha e enxugava os pés também dos seus discípulos. Então, um dos discípulos, esse vocês já sabem o nome, se chamava Pedro. Pedro não estava entendendo muito o que Jesus estava querendo dizer com tudo aquilo que ele estava fazendo. E Pedro fala para Jesus assim: Jesus, não, o meu pé o senhor não vai lavar não. O meu pé não. Imagina, eu é que tenho que lavar o pé do senhor. O senhor é alguém importante. O senhor é um grande líder. Ah, não, Jesus, eu é que vou lavar o pé do senhor. E Jesus vira para Pedro e diz: eu tenho algo para ensinar para vocês. E é muito importante que eu lave o seu pé. Então Pedro, crianças, virou para Jesus e falou assim: não, Jesus, então, ó, eu quero tomar um banho, isso sim, então o senhor pode lavar tudo. Porque Pedro ficou empolgado de saber o que Jesus queria ensinar. E se era tão importante assim, que Jesus não lavasse então só o pé, mas lavasse todo o resto. Vocês estão entendendo o que Jesus quis explicar com esse ato de lavar aqueles pés de todos os seus discípulos? Ou estão como Pedro, sem entender muito bem? Pois é, eu vou ler o versículo que vai explicar um pouquinho mais a respeito de como as coisas aconteceram. A Bíblia diz em João 13, versículo 4 e 5. Jesus levantou-se da ceia, como eu disse, já tinham acabado de jantar. Tirou a vestimenta de cima, da roupa que ele usava, tomou uma toalha e cingiu-se com ela, ou seja, colocou bem pertinho dele. Depois, colocou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Exatamente como eu representei para vocês aqui. Foi isso que Jesus fez. Depois que Jesus então terminou de lavar os pés de todos os discípulos, ele chamou os discípulos para uma conversa para explicar a respeito do que ele tinha acabado de ensinar com aquele gesto. Como nós já falamos, Jesus não só falava, mas ele também agia da maneira que agradava a Deus, não é mesmo? Ele não apenas falava sobre Deus. E foi isso que ele quis explicar. Foi uma grande lição de humildade, porque Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, o líder principal, ele serviu aos seus amigos com essa atitude, lavando os pés dos seus discípulos, dos seus amigos. Então, mesmo sendo alguém tão importante, Jesus não se importou naquele momento de ser melhor do que os outros. Ele em nenhum momento se considerou melhor do que os outros. Ele apenas serviu, não é? Jesus foi um homem muito humilde. E o que é ser humilde? Eu perguntei lá no começo do culto. Alguém aí já entendeu mais ou menos o que é ser humilde? Sim, crianças, ser humilde é não se achar melhor do que os outros. Ser humilde não é ser quietinho, paradinho, sem atitude. Não. Jesus era assim? Não, Jesus, ele sabia que ele tinha muitas qualidades, ele entendia que ele era, assim, o Filho de Deus, mas que todas essas grandes qualidades que ele tinha não o faziam melhor do que os outros. Então, Jesus, nos dá uma grande lição. Nós devemos ser humildes. Já que nós temos qualidades e talentos, nós devemos usar isso para servir as pessoas. Não foi isso que a gente cantou na música? Que com as nossas mãos nós queremos ajudar? E nós vimos ali, na musiquinha,
personagens da Bíblia, homens e mulheres de Deus que tinham dons, que tinham talentos e que usavam os seus dons, os seus talentos para abençoar pessoas. E é isso que Jesus nos ensina. Nós devemos ser humildes, humildes para servir a Deus e ao nosso próximo. Então, a Bíblia nos ensina, e eu vou ler mais um versículo para vocês, tá lá em João 13:17, que nós devemos seguir o exemplo de Jesus. João 13:17 diz: Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Eu e você devemos praticar a humildade. Vou colocar a palavrinha aqui mais uma vez para você se lembrar bem. Devemos ser humildes, servindo a Deus e as pessoas que estão perto de nós. Vocês sabiam, crianças, que a criança que obedece a Deus, olha só, ouviram o que a Bíblia diz? Bem-aventurado é aquele que pratica o que ouve. A criança que obedece a Deus, ela é bem-aventurada. Sabe o que isso significa? Que ela é muito, muito, muito feliz se ela tem atitudes que agradam a Deus. Quem aí quer ser muito, 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 muito feliz? Ah, eu também quero. E se a gente deseja isso, nós devemos ser humildes e obedientes à palavra do Senhor. Hoje, então, nós aprendemos a respeito de humildade com Jesus. De que maneiras nós podemos servir as pessoas? De que maneira nós podemos abençoar as pessoas? Em casa, cumprindo a nossa parte nas tarefas, não é mesmo? Ajudando a mãe mesmo naquilo que ela não pedir, né? Na questão dos brinquedos e no cuidado com o irmão aí, dividir, compartilhar os brinquedos e as brincadeiras sem briga, não é mesmo? Com os vovôs, as vovós, a gente sabe que a gente não tá podendo passear muito para lá e para cá, mas a gente consegue, né? Ligar, a gente consegue fazer aí uma chamada de vídeo, mandar um recadinho, mandar uma cartinha. Pessoas, às vezes, que estão perto de nós, às vezes um amiguinho seu, algum vizinho que tá com dificuldade, não tem o alimento, às vezes o papai e a mamãe dele perdeu o emprego. Então, a gente consegue abençoar pessoas com alimento, né? Peça para o papai, pergunte para o papai se é possível doar um alimento para alguém. Agora, a gente está chegando perto aí do frio, né? A tia aqui, ó, tá de blusa hoje. A gente tá chegando perto do frio e a gente sabe que muitas pessoas não têm. Então, nós podemos abençoar também com roupas de frio, cobertores, doando todos esses elementos para as pessoas. Então, depois, durante a semana, converse com o papai e com a mamãe. Pensem juntos com a família de que formas nós podemos servir outras pessoas. Conversem com o papai e com a mamãe. Peçam para Deus que Deus dê capacidade para vocês, para poder observar quem é que está precisando da nossa ajuda. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus nos ajude? Senhor Jesus, nós te agradecemos por este tempo, por podermos falar com o Senhor e ouvir agora a tua mensagem. Pedimos para que o Senhor nos ajude a sermos mais humildes, que o Senhor nos ajude a não nos acharmos melhor do que as outras pessoas, mas que pelo contrário possamos servir, pois foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele nos deixou uma grande lição de que nós devemos servir as pessoas, usar os nossos talentos, os nossos dons para abençoar. E que isso seja verdade na nossa vida e na nossa família também. Que durante essa semana o Senhor possa nos mostrar pessoas e formas de abençoar aqueles que precisam. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração, é o nosso pedido.
em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente você, a sua família, que vocês tenham uma ótima semana e que mais e mais pessoas possam ser abençoadas a partir de você. Um grande beijo e até a próxima. Pequenos e pequenas de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito que habita dentro de cada um de vocês, possa abençoá-los, possa fortalecê-los, possa trazer a alegria ao coraçãozinho de cada um de vocês e sobre todas as crianças de Jesus, espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço aqui meu como pastor e de toda a igreja. Fique com Deus. As mãos de Dorcas costuravam roupinhas para quem precisava. As mãos de Samuel, o sacerdote, ajudava e o santuário limpavam. Com as minhas mãos eu quero ajudar. Com as minhas mãos eu vou Jesus mostrar. Com as minhas mãos eu quero ajudar. As mãos de Davi cuidavam das ovelhas do seu pai lá no campo. As mãos da menina escrava ajudavam Naamã mesmo longe de casa. Com